8h17. E o Jornal Bom Dia, tenho a satisfação e o prazer de receber do Teófilo Olinto de Arruda Neto, mas se eu falar Dudu, todo mundo conhece. Sei que ele é famoso na nossa cidade, pelo seu trabalho, pelo seu currículo profissional. Ele trabalhou na Bosch, foi diretor do DAI por 8 anos, ele vai me corrigir se eu estiver errado. Morou em alguns países até se aposentar na Bosch, e hoje o Dudu, né, é diretor do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Valinhos, no governo do Franklin e do Mair. E aqui a gente recebe aqui para falar de um tema muito interessante, que para Valinhos é uma tradição. Valinhos tem um respeito muito grande na região, é reconhecida pelo seu trabalho na preocupação com o meio ambiente, e o Dia Mundial do Meio Ambiente no próximo dia 5. E a gente tem uma semana inteira de comemoração aqui, né? Bom dia, Dudu, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Vamos conversar. Wagner, eu que agradeço a oportunidade, né? Um bom dia a todos, a você e a toda a nossa audiência. Realmente é uma emoção estar aqui para falar da questão ambiental, dessa semana tão importante para todos nós. É um registro, eu diria, um resgate histórico, né? Bastante importante. Temos que enaltecer essa semana que inicia-se hoje. Temos uma programação vasta e grande durante todos os dias da semana, até domingo que vem. E eu acredito que é um trabalho que foi travado entre as secretarias de Educação, Secretaria do Verde e também o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos. Então isso possibilitou, tivemos todo um trabalho, um empenho da Juliana, que comandou esse trabalho ao longo desse planejamento. Então eu acho que é um momento assim muito, muito interessante, né? Eu tive aqui uma oportunidade e eu acho que essa oportunidade para falar e para tratar da questão ambiental é muito importante. O tema é super importante porque a gente está falando de uma questão de sobrevivência do planeta, e se não tem planeta, não tem sobrevivência humana. Acabou a espécie, acabou, né? E celebrar o meio ambiente é despertar a consciência das pessoas para a importância de se preservar, né? E vai muito além daquele momento de só você falar, o que eu vou fazer com o meu lixo? Isso aí é só um ponto de todo um trabalho que precisa fazer de conscientização. Então, Wagner, você sabe que essa sua colocação, Sim, ela traduz aí numa reflexão bastante interessante e importante, né? Nós estamos aí num ano de COP30, exato. É um grande evento mundial que vai ser traçado em Belém, no Pará, e a gente percebe o seguinte, né, as diferenças. Nós temos em Valinhos hoje um percentual acima de 90% de rede de distribuição e abastecimento de água tratada pelo sistema público, é um percentual relativamente grande. Temos a coleta e o afastamento dos esgotos e tratados também acima de 90%, e temos um privilégio de termos aqui praticamente um abastecimento de água de mananciais, que nós chamamos de mananciais internos de água, né, em torno de 40%. Nós temos 10% provindo do subsolo, águas profundas através de poços subterrâneos, e 50% desse restante vem da bacia hidrográfica do Atibaia. Então são tratados em 2 momentos, em 2 estações de tratamento de água, uma histórica, chamada Dr. Alfredo Cisano Ribeiro, que fica ali na Vital Brasil, e temos uma segunda estação de tratamento de água, que fica na Orozimbo Maia, ali no Pinheirão. Sim. E isso tudo realmente nos coloca numa situação assim, bastante de reflexão, bastante observação, haja visto que Belém tem 3% hoje de rede coletora de esgoto. A gente acabou de dar na manchete aqui, se eu não me engano, do Estadão, da Folha de São Paulo, que só 3% da área prevista para Belém, e isso é muito pouco, né? A gente precisa porque a água ela se trata, porque você não produz água, você trata a água, né? Pois é, e essa questão, por exemplo, obviamente esses 90%, você fala assim, bom, e os 10% final, né? Nós temos um desafio, né, bastante grande. O Mair tem defendido, tem trabalhado fortemente nisso, juntamente com o Frank, buscar alternativa, buscar recursos, né? Não só para adequação e ampliação da estação de tratamento de esgoto na Capoava, que é para, digamos assim, minimizar e o tratamento de todos os esgotos hoje coletados na cidade, mas temos um desafio grande, por exemplo, na bacia, nós temos ali a região do Country Club, temos a região do Jopiranga, temos a região da Reforma Agrária e Macuco, que são áreas carentes desse benefício. Então realmente temos que pensar bastante, não só na rede coletora dos esgotos nessa região, mas também do tratamento. Você tem uma ideia, por exemplo, assim, o custo disso, talvez, de trazer todos esses esgotos passando praticamente mais de 10 quilômetros, atravessando toda a cidade,
nós deveríamos, obviamente, de fazer as ampliações no dimensionamento de todos os coletores, emissários, interceptores existentes. Então, obviamente, hidraulicamente é muito mais viável pensar num tratamento local, né, ali na região que nós chamamos Bacia do Capivari. Isso. Então, não só a parte do Macuco, reforma agrária, para dar um conforto e uma segurança hídrica de solo, né, para os nossos agricultores. Hoje o DAI traz tem um emissário, né, mas é bombeado lá do Macuco. Na verdade, nós temos uma parte, né, são várias elevatórias, né, essas elevatórias de esgotos em alguns pontos mais críticos. Valinhos tem lugares acidentados com relação à topografia. Sim. E isso requer, obviamente, um impulsionamento, quer dizer, depende, obviamente, de uma elevação através de motor-bomba. Nós temos que pensar também que não só o investimento de um sistema elevatório, mas também temos uma manutenção disso, obviamente também dependendo de ampliações e tudo mais. Então isso é um custo e uma preocupação adicional. Toda vez que a gente tem uma opção, uma oportunidade de fazermos o esgotamento, o afastamento até a estação de tratamento desse efluente, desses esgotos, por gravidade, obviamente, isso torna muito mais viável e mais seguro barato. também, né? E muito mais seguro. De energia elétrica para ligar as bombas. Exatamente. Tem uma pane numa bomba aí, você tem um... Exatamente. Enfim, exatamente. É um problema, né? É um desafio. Mas vamos falar da semana, propriamente dita, da Semana do Meio Ambiente. A gente vai ter um evento aqui, eu tô copiando aqui algumas coisas. Pois não. Mas a gente vai ajustando e entendendo. Quarta-feira vai ter uma solenidade de abertura, lá no auditório do Porto Seguro. Isso, exatamente. Nós teremos a oficialização no dia 4, a abertura oficial, né, justamente lá no anfiteatro da escola Colégio Porto Seguro, mas nós teremos eventos todos os dias. Isso, já começa hoje, né? Começa hoje, nós teremos, assim, visitações em áreas, teremos palestras, né, promovidas, estudadas, trabalhadas juntamente, não só com o DAE, né, com o Departamento de Águas e Esgotos, mas também com a Secretaria de Educação, através das educadoras, levar aos alunos essa mensagem, essa conscientização. É um resgate, obviamente, dessa conscientização, mas também, né, da consciência para o futuro. Sim, eu estou com a programação aqui, eu vou fazer uma leitura, se você me permite, para a gente poder pontuar exatamente o que acontece, principalmente hoje. Na segunda-feira, então, escolas vão fazer visitas de campo no período da manhã, no Observatório Abraão de Moraes, no camping do Macuco, com palestra do DAI, e à tarde, e ainda no Clube de Campo Valinhos, palestra da Guarda Ambiental. No período da tarde, Observatório Abraão de Moraes, Camping do Macuco e palestra do bem-estar animal, que essa Semana do Meio Ambiente, ela é também um olhar para o bem-estar animal. Né? Então, eu acho que é importante também ter uma visão, né, um pouco mais abrangente, um pouco mais, digamos assim, pelas áreas que compõem a questão ambiental, né, que é a parte animal também, a parte agricultura dentro desse contexto, dentro da Secretaria do Verde. Então, o nosso secretário André tem debatido isso, tem colocado isso insistentemente, né? Então, é muito importante. Então, esses lugares que você visitou, eu chamaria atenção, inclusive, não só para a região do Clube de Campo, onde abriga ali toda a comunidade do São Bento, né? Mas principalmente também o Observatório, que é uma propriedade que foi doada pelo município de Valinhos, no governo do Sr. Luiz Vissoto, naquela época, onde o Instituto, quer dizer, onde a USP instalou esse observatório. É uma região extremamente vasta de fauna e flora, é um vestígio também da Mata Atlântica, muito, muito, muito conservada, ela é extremamente interessante, e os equipamentos, a história, aquilo que a gente pode observar dentro dessas instalações, desperta bastante interesse. Então, eu convido a comunidade, a população, né, obviamente, no momento, não é essa semana, mas mais para frente, de ter aí o interesse e uma visitação nessas instalações. É importante, né, Dudu? Porque a gente tem tanta coisa rica para conhecer e desfrutar dela mesmo aqui na nossa cidade, e às vezes a gente procura alguma coisa fora. E tem tão perto, tão próximo de todo mundo aqui. Pois é, e temos essa região aí, você vai ver que na programação também temos uma visitação, né, na Serra dos Cocais, que é uma área de preservação ambiental, é uma APA, ela realmente, ela
descreve, digamos assim, toda uma flora e uma fauna, mas ela tem aí regiões onde pega, por exemplo, os municípios de Vinhedo, município de Itatiba e Campinas. Então, uma região também muito bonita, uma região bela, né? Sim. Que margeia, digamos assim, sobrepõe ali a questão do rio Atibaia. Então, historicamente, e também a preservação dessa área também faz todo sentido do mundo. O que eu estou vendo aqui, a visita na Serra dos Cocais, pelo menos vai ter um debate na sexta-feira. Isso, isso. Nós teremos aí um expositor, né, renomado, o senhor Mantovani é uma pessoa que realmente tem conhecimento, ele tem atuado, praticamente se dedicado ao tema de preservação de matas ciliares, né, Mata Atlântica, durante muito tempo, tem um currículo enorme, é uma autoridade no tema, um assunto, e esse painel, né, ele vai ser feito na quinta-feira. Na quinta-feira. E na quarta-feira vai ter uma assinatura de um protocolo, de um convênio, não é isso? Deixa eu voltar aqui nesse ponto, porque a gente não sabe tudo de cabeça, né? Eu lembro de ter visto isso aqui. E vai assinar um convênio com a Fundação Florestal, né? Na ocasião, lá no Porto Seguro. E vai ter uma apresentação da Jazz Sinfônica de Valinhos. Lindo. E a palestrante, professora doutora Adriana Braga, Educação Ambiental, Caminho para a Sustentabilidade do Planeta, né, o tema da palestra. E então, tem eventos para todo mundo, para todo gosto, a toda hora. Tem sim. Tudo gratuito, principalmente. Sim, tudo gratuito, aberto à população, né, foi feito aí um convite formal, mas do ponto de vista de divulgação, mais com esse intuito, com esse objetivo, mas a população de Valinhos está convidada, é um lugar que abriga um número bastante grande, é um dos maiores anfiteatros que nós temos na cidade de Valinhos. Sim. Isso proporciona realmente uma palestra com a doutora Adriana, nós temos aí um momento único, né? E temos também a apresentação da nossa sinfônica de jazz, que é uma curiosidade, que realmente é uma arte, né? E muitos de nós não conhecemos, né? É uma bela e uma baita de uma oportunidade, e temos a assinatura desse convênio. Que eu acredito que será uma coisa para o futuro, né? E onde nós teremos aí a possibilidade, inclusive, acho que a população, talvez muitos não tenham conhecimento que hoje vários animais, quando acidentados, né? E eles são enviados, são encaminhados para Jundiaí, onde nós temos lá a serra, onde nós temos um lugar de aceitação com veterinários e tudo mais. Então a ideia é exatamente termos essa infraestrutura aqui, porque muitos animais que são levados pelo tempo de exposição, pelo trajeto e tal, às vezes vêm a óbito, a morte, né? Então é uma maneira e uma forma, talvez, de Valinhos, digamos, melhorar essa condição, né? E conservar na própria localidade, né? Sem dúvida. Se o habitat dele natural é aqui, continue aqui, né? Isso, exatamente. Esse olhar, a gente ganha porque a nossa fauna é muito rica, né? Eu vejo aqui carcará, eu vejo papagaio, tem um monte de aves, né? Estou falando das aves, mas tem muito mais aí e precisa ser preservado, né? Pois é, esse ano, inclusive, né, em função da catástrofe, vamos chamar assim de catástrofe natural que nós tivemos no ano passado, em função dos incêndios na área de preservação ambiental, na Serra dos Cocais, sim, nós tivemos um comprometimento muito grande, né, não só da vegetação, mas também de animais, né, de aves e tudo mais. Então, esse ano, nós fizemos logo no início um trabalho, digamos, de reconhecimento, reunimos os principais proprietários das grandes regiões, né, vestígios ainda de fazendas do passado. Fizemos um trabalho juntamente, né, com a Secretaria de Segurança, com a Defesa Civil, e também fizemos com a Guarda Municipal Ambiental, e isso propiciou e proporcionou com a Secretaria de Obras, então todos unidos, né, num propósito de fazer, obviamente, uma somatória de esforços. Obviamente não é só isso é para realmente colocar aí uma demanda de preservação inicial, porque o período de estiagem se iniciou, e a Defesa Civil vem defendendo todo esse trabalho, porque é responsável pela gestão de crise, gestão de aviso e tudo mais, mas tem muita coisa ainda por fazer, né? E eu acredito que esse start está propiciando e está, digamos assim, colocando em debate essa questão, né? Eu gostaria de fazer uma observação interessante, que esse tem sido motivo, inclusive, de discussão dentro dos conselhos, né? Eu me candidatei a presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do qual presido nessa gestão, e juntamente com os demais membros, né,
colocar realmente as informações pendentes de forma clara, transparente, né, seguindo todo digamos assim, um agendamento anual das reuniões, para que realmente nós tenhamos aí membros, um grupo, um conselho atuante, de forma bastante assertiva, podendo construir, né, um ambiente melhor, né, para o futuro. Dar um pontapé inicial e dar sequência, Sim, né? sim. Porque o trabalho não é só iniciar, é principalmente iniciar, mas ele também tem que ter uma sequência, né? Sem Senão dúvida. ele se perde. Wagner, realmente, às vezes, você ter grandes ideias. Eu sempre brinco, a gente brincava na empresa, eu posso dizer isso aí de forma bastante segura, né? Sim. A gente tem que ter muita iniciativa, é bom, é importante, mas tem que também ter a acabativa. Acabativa, adorei o termo. 8h33, nós estamos conversando aqui com o Dudu, que é o diretor do Departamento de Meio Ambiente, que está falando com a gente aqui nessa manhã, aqui no Jornal Bom Dia, sobre a Semana do Meio Ambiente, que Valinhos comemora a partir de hoje, vai até o próximo domingo, com um ponto alto na quarta-feira, com o evento no Colégio Porto Seguro, mas todo dia tem evento, e dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, participe, eu convido a todos a se inteirarem e, de alguma forma, comparecer aos eventos, né? Porque é importante a gente entender o nosso meio, né? E o meio ambiente é exatamente isso, né? E também pela programação e pela adoção de Valinhos, Sim. Através do Frank e do Mahir, né? Sim. Nós temos aí um compromisso de iniciarmos um projeto que é para toda a região metropolitana de Campinas, da qual nós fazemos parte. Né? O prefeito, o Frank e o Mahir participam desses trabalhos, e a adoção de um projeto chamado Microfloresta. Nós teremos também, no dia da semana, na quinta-feira, na quinta-feira teremos um plantio de mudas, né, numa das alças do viaduto Laudo Natel. Laudo Natel, exatamente. E isso realmente é para startar essas pequenas áreas, melhor aproveitar. Obviamente tem que ter todo um trabalho, um estudo junto da possibilidade das mudas, né, regar essas mudas, mantê-las, e para que elas realmente cresçam, mas também tem o trabalho aí da mobilidade, no sentido de locação, no sentido de trânsito e tudo mais, né? Sim. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho que se inicia, e obviamente isso vai trazer não só uma questão de aumento de arborização para a cidade, mas também ajuda na melhoria, digamos assim, da absorção de CO2, ou seja, na melhoria da qualidade do ar. E em pouco, obviamente, a gente vai fazendo isso, né? Sim. Então, você está falando do projeto Microfloresta Urbana, no viaduto Laudo Natel. Será na quinta-feira, às 11h da manhã, na alça de acesso da Avenida Brasil. Exatamente. Eu acho que isso aí é um ponto que também está aí a população convidada para esse evento, né? Sim. É um registro, resgatando um trabalho muito forte que a administração, o Frank e o Mahir tem manifestado, né, interesse em cumprimento a um plano de governo e tudo mais. E temos ainda prevista a exposição de fotos da Semana do Meio Ambiente e doação de mudas de árvores nativas, lá no Shopping Valinhos, no dia às 18h, até o encerramento da semana, no dia 8, com painéis. Painéis no plenário da Câmara Municipal, no plenário Ulisses Guimarães, início da abertura às 8h, às 18h, aliás. Sim. É isso aqui. Muito bem, Dudu, eu agradeço muito a sua presença aqui no Jornal Bom Dia, foi um prazer conhecê-lo, um prazer conversar sobre esse assunto que é tão apaixonante e tão desafiador, né? Desafiador para todos nós, né? Independente da sua área de atuação, o meio ambiente é onde nós vivemos, então se a gente não cuidar bem do nosso meio, não haverá meio. Wagner, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo um pequeno relato, né? Entusiasmado e com bastante atenção, com bastante gosto, né? É um tema realmente, como você falou, um tema apaixonante. É apaixonante. Muito obrigado. Muito obrigado.